Lógico que eu sempre falo lá, erre, mas erre rápido, porque o varejo não pode esperar. Mas se a gente não testar coisas novas, a gente nunca vai ser o pioneiro. A gente nunca vai achar uma solução ideal. E é difícil você ter essa cultura de tecnologia, de não errar, porque as pessoas são acomodadas. É natureza humana. Para que eu vou testar uma coisa nova? Se tá dando tão certo como tá. Mas aí eu falo para a equipe, o que trouxe a gente até aqui não vai garantir o nosso futuro. A gente tem que estar pensando em outras soluções o tempo todo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo Sem Ruptura. Eu sou Letícia Toledo e nós estamos aqui diretamente do NeoGrid Summit 2024, a terceira edição desse evento que une varejo e indústria para tirar o melhor aí da tecnologia, entender como essas indústrias podem, como o varejo e a indústria, esses setores podem se integrar e solucionar aí problemas. Agora, nesse episódio, a gente vai falar com ela, que é uma liderança inspiradora no varejo, ela que tem sido uma peça fundamental na transformação dos negócios do Hiperideal, que é uma rede de supermercados que está em Salvador e também tem operação em Portugal. Olha que curioso, a gente vai detalhar mais sobre isso, a gente vai falar também sobre esse papel de ser uma líder mulher no varejo e esse papel de gerenciar diferentes áreas. Eu estou aqui com a Amanda Vasconcelos. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela sua participação. Obrigada, é uma honra estar aqui. É um super evento e eu venho com muito carinho para cá, para aprender muito, né? A gente sempre aprende demais para trocar experiências. E estou bem feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer realmente recebê-la aqui. E ainda mais aqui no podcast que a gente vai fazer um resumo de um pouco do que você vai trazer aqui no evento e também falar sobre outros detalhes, né? Queria começar falando sobre o seu papel como líder, porque debaixo da sua liderança como diretora aí estão diferentes áreas, né? Eu tenho até a minha cola aqui. A gente tem a área comercial, desde a área comercial, marketing, auditoria, até logística e TI. Como é que você enxerga essa visão de inspirar essas diferentes áreas, né? O que você define como uma liderança inspiradora e que pode impactar esses diferentes setores do negócio? Eu acho que o mais importante é a liderança que inspira, né? Você fazer pelo exemplo. Então, eu não surgi do nada com todas essas diretorias. Eu fui traçando um caminho dentro da empresa, né? Eu comecei como trainee comercial e aí fui compradora, gerente, diretora comercial. Aí, pega o marketing também, depois pega a TI, né? E fui juntando. Mas no fim, eu sempre falo para minha equipe, para minha liderança, que eu aprendo muito com eles. E eu quero pessoas muito melhores do que eu comigo. E eu acho eles melhores do que eu. Eu simplesmente organizo as ideias, né? Eu acho que um grande líder é isso. É um líder que escuta, que faz pelo exemplo, assim, as pessoas realmente têm que te seguir. E não adianta você falar, faça de uma forma, se você faz de outra. Então, eu acho que eu sou uma líder que consegue inspirar os meus liderados, que consegue impor a nossa cultura dentro da empresa, que, para mim, é a coisa mais importante da empresa, o maior patrimônio que uma empresa pode ter é a cultura. Você tem que saber aonde você quer chegar, como você quer fazer. E isso é muito claro no Hiperideal. A gente tem uma cultura muito forte, uma cultura que preza muito pelos seus colaboradores, que o cliente está sempre no centro das decisões e que tem sede de tecnologia. Então, é uma delícia. É um misto de sentimentos, né? Porque são muitas diretorias diferentes. Se lidar com o gerente de TI numa mesa e o do marketing, assim, né? Querem se gladiar às vezes. Mas no final tudo se conecta e um não consegue viver sem o outro, né? Então é muito bacana, assim, ser líder de uma equipe tão plural. Legal, e o papel, imagino, da liderança é estabelecer essa união também, né? E ouvir todo mundo para construir, né? Eu tenho reuniões semanais com todo esse time de liderança e é ali que surgem ideias e que um vai puxando o outro e o problema da TI muitas vezes é do operacional e a gente vai construindo essa teia juntos, né? E desmembrando e criando uma solução ideal. Então, o líder, acho que ele tem um papel ali de organizar as ideias, de apaziguar às vezes e voltar para o centro e falar, gente, por que a gente está aqui? A gente está aqui porque a gente bota nosso cliente no centro.
né? A gente quer atender bem o nosso cliente, a gente quer atender bem o cliente interno e o cliente externo. Então, é para isso que a gente está e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos conciliar todos os setores para a gente conseguir o nosso objetivo, que é comum, todo mundo quer a mesma coisa lá dentro. Perfeito. E como é que fica a tecnologia nesse negócio, né? Você falou que a tecnologia está muito ali na cultura de vocês também. Qual que é o papel dela nessas diferentes áreas e como é que vocês trabalham isso lá dentro? A TI é uma queridinha minha, né? Que, por sinal, a minha gerente de TI é uma mulher há muitos anos. Isso também é uma coisa bem inspiradora, que lidera um time masculino. Mas isso é um outro capítulo do papo, mas... A TI, para mim, é a forma da gente se comunicar melhor com nossos clientes, da gente tirar os atritos, da gente conseguir que o cliente seja mais feliz na nossa loja. Porque é isso que a gente vende experiência. A gente vende, não é serviço e nem produto. É uma sensação boa de estar lá, de fazer parte do dia a dia do cliente. Então, a TI é esse grande facilitador, a gente testa muitas coisas novas, a gente quer que os processos sejam mais otimizados lá dentro, que sejam mais certeiros também, né? O varejo tem uma margem muito pequena, então não dá para ficar errando, né? Muito, a gente tem que fazer de tudo para melhorar a margem, diminuir as despesas. Então é um desafio diário, mas eu sempre falo lá que do mesmo jeito que eu valorizo muito a tecnologia, eu valorizo muito a aproximação com o cliente, né? Então é o tech e o touch. Né? Esse olhar do cliente, isso a tecnologia não vai conseguir fazer, né? O sorriso da operadora de caixa, o posso ajudar com as suas compras, isso não vai existir com a tecnologia. Então, o papel das pessoas dentro da empresa é o mais importante, mas a tecnologia vem para ajudar a gente a não errar no preço do encarte, para precificar corretamente, para descobrir melhor quem são os nossos clientes através do CRM. Eu acho que a inteligência artificial tem um caminho enorme ainda no nosso setor, mas sempre juntando as duas coisas, muito tech, mas muito touch também. É importante você trazer esse ponto, e até você falou da questão da operadora do caixa, né, dando um sorriso para o cliente, porque essa é uma discussão antiga no varejo, nos supermercados, a questão de automatização de funções, até os caixas automáticos, ou, né, a gente viu gente indo e voltando nessa estratégia. Como é que você vê esse balanço? Quer dizer, o quanto hoje nos supermercados, na loja, é importante ter o humano, o que fica com o humano e o que pode ser automatizado, né? Caixas são automáticos mesmo e é isso? Qual que é o diferencial das duas pontas? A gente busca todos os dias uma tecnologia para tirar o braçal, para tirar aquela operação de ficar analisando relatórios, para tirar a operação da conferência do fundo de caixa, enfim, todas as operações que exigem um controle, mas é um controle que não precisa do gesto da pessoa, né? É uma coisa que o computador pode fazer, mas o sorriso do caixa ninguém tira. Então, a gente fomos a primeira rede em Salvador a ter self-checkout. Os clientes adoram, né? A maioria dos nossos caixas são de operadoras de caixa atuando, mas a gente tem self-checkout. Os idosos adoram, chamam a operadora para ajudar eles a operarem. É uma tecnologia legal, sabe? É prático. E tem gente também que tá na loja, que não quer conversa com ninguém, que entra com o seu fone, quer lá pagar e ok. Tem esse papel. Mas o papel da caixa ali, os clientes às vezes mandam um e-mail pra gente, a operadora hoje não me deu aquele bom dia que eu tô acostumada. As pessoas querem se sentir bem aonde ela vai, né? Então, tem gente que se sente bem com a máquina, tem gente que se sente bem com as pessoas. A gente tá aqui para atender todos os tipos de cliente. Eu não acredito que as máquinas vão substituir o ser humano de jeito nenhum. A máquina não tem coração, a máquina não tem sentimento. Perfeito. Bom, a gente está falando aqui do evento, do NeoGrid Summit, e o tema da sua palestra aqui é falar sobre como é possível vender mais, e com mais margem ainda, que é um grande desafio no setor, a partir de dados acionáveis e tecnologia, né? Como é que vocês têm trabalhado esses dados acionáveis e tecnologia para atingir esse objetivo dentro dos negócios? Acho que tem várias coisas que a gente faz lá, né? Vários fatores. Muito se fala de CRM, a gente opera o CRM, eu acho que o CRM faz com que a gente tenha ofertas certeiras para as pessoas certas, então não adianta eu oferecer uma oferta de fralda para uma pessoa que não tem filho, né? Assim, eu vou estar rasgando e perdendo dinheiro à toa.
eu tenho que entender bem o meu cliente. Eu tenho que saber por que você foi embora da minha loja. Se eu tenho o seu registro, você vem há 6 meses na minha loja toda semana, você parou de vir, por quê? O que eu preciso fazer para te fisgar de volta? Quem são meus clientes mais valiosos? O que eu posso fazer para eles? Quanto custa fidelizar esse cliente? Isso melhora a minha margem, né? E o CRM, junto com a inteligência artificial, eu acho que tem um caminho enorme ainda pela frente. Mas não é só isso. Eu preciso ter um sistema, tecnologia, que me ajude a ter um estoque saudável. Porque o supermercado gira muito dinheiro todo dia. Eu não posso pagar antes de vender o meu produto. Então, a tecnologia também tem que me ajudar para ter o estoque correto no momento correto. Ofertas, que é uma coisa que a gente vive com ofertas. Será que eu preciso rasgar o preço desse produto? A gente usa tecnologia, inclusive, junto com a Neogrid, com o nosso encarte, que a gente puxa a pesquisa de preço, a gente tem outra ferramenta de pesquisa de preço que leva os preços da minha concorrência, da minha margem, quando eu estou fazendo o meu encarte lá. E aí fala, olha, você quer vender o arroz por R$2, mas o seu concorrente, o menor preço é 3. Por que você vai botar 2? Precisa, a sua margem vai ficar com 0. O quanto eu vou ganhar mais com isso, né? Porque vender é fácil. Ter margem alta também é fácil. O difícil é ter os dois juntos. Você vender muito e você ter uma margem saudável. Porque, de novo, o varejo é no detalhe. Sim, a margem do varejo é muito baixa. Então, qualquer errinho, qualquer oferta mal feita, você tem um prejuízo enorme. Então, aí, de novo, o papel da liderança, né? De estar ali, de estar orientando a equipe, de estar mostrando todas as diretrizes e o resultado, né? Ser muito aberto ali com os dados. E a tecnologia, no fim das contas, essa transformação digital que a gente viu nos supermercados nos últimos anos, ela tem ajudado a melhorar as margens ou o custo da tecnologia em si, de pensar mudanças, ainda é muito alto? Não, tem melhorado muito, muito, sim. A gente deixa de ter erros, é mais assertivo, a informação está aí para isso, para ser utilizado, a negociação com os fornecedores também melhora muito, e eu acho que isso é uma coisa que alguns varejistas ainda não fazem. Lá eu brinco que a gente fala tudo, mostra tudo para o fornecedor e fala, mas o fornecedor vê a sua margem, ele vai achar que você está ganhando muito dinheiro. Gente, tem que ser elaborado pelos dois. É junto que a gente vai fazer. Eu quero que você ganhe dinheiro, fornecedor, e eu quero ganhar dinheiro também. O que a gente vai fazer juntos para construir uma relação saudável para os dois? Então não precisa esconder os dados, sabe? Vamos utilizar os dados para mostrar para o fornecedor, você tem que investir aqui em mim, porque o seu concorrente está me dando muito mais verba, está deixando o meu negócio muito mais saudável. Não existe varejo que ganhe muito dinheiro com o fornecedor. Existem boas escolhas que a gente deve fazer para tornar o negócio dos dois saudável, né? E eu acho que nesse momento ter informações e explorar essas informações, tratar as informações, é um passo bem importante. É importante que você falou, essa colaboração entre a indústria e o varejo, né? Demais. Que a gente vem vendo que cada vez mais ela precisa acontecer. Eu acho que passou saudável. A época que era um contra o outro, né? Um querendo enganar o outro. Não existe mais isso. São os dois juntos. Eu uso muito essa palavra lá com os nossos fornecedores. A gente quer construir junto com vocês. Eu quero que no final do ano você fale para mim, sua empresa foi muito rentável para mim, sabe? Eu quero que eles tenham esse sentimento do hiper-ideal. E eu quero ter o mesmo deles. Porque se eu pego um fornecedor que cresceu 100% em vendas, mas caiu 90% em margem, não é legal para mim. Eu só estou fazendo o sell-out dele. Mas eu estou deixando a saúde da minha empresa muito ruim. Então, eu acho que tem que mostrar os dados, tem que utilizar os dados para os dois, tem que pensar, pegar todas aquelas informações, falar o que a gente extrai disso, o que a gente faz para vender mais e vender melhor para os nossos consumidores. Ótimo, eu queria avançar a nossa pauta agora para falar sobre um assunto que é liderança feminina no varejo. Ainda é um tema, né, ardiloso ali, é escasso, né, de a gente ter grandes exemplos, e por isso a sua importância em estar aqui conversando com a gente. Eu queria entender na sua visão, primeiro, o que uma liderança feminina, de que forma ela colabora e ela transforma o varejo, que características ela traz para o negócio e que acabam aí realmente impactando a empresa. Acho que as mulheres, elas são mais empáticas. Em primeiro lugar, ela se coloca muito no lugar do outro, e isso é muito bom para várias coisas. Primeiro, para o cliente. Ela tem uma percepção do que o cliente quer muito maior. E o mundo atual exige isso. Exige que você conheça seu cliente, exige que você preveja o que ele quer. Então, a mulher, eu acho que tem uma sensibilidade muito maior.
A nova geração, que já é uma realidade, eles não olham o trabalho como nossos pais olhavam, que precisa trabalhar o dia inteiro para ganhar dinheiro. Não, pelo contrário, a nova geração ela quer propósito. E eu acho que a mulher, nesse momento, ela trabalha com razão, mas ela também trabalha com coração. Ela se coloca no seu lugar e ela tenta te puxar junto, tenta formar uma equipe de uma maneira mais consciente, mais adequada, ela se molda mais. Mas eu sou super defensora de ter um time plural, de ter um time com homens e mulheres. Meu time comercial é 100% feminino, mas isso é uma coincidência, porque quando me perguntam como você faz para ter tanta mulher na sua equipe, tanta liderança mulher, sempre respondo, eu contrato pessoas. Eu não contrato, qual o currículo que eu quero? Não me importa se é homem ou se é mulher, eu quero pessoas que agreguem para o meu negócio. Então, se eu estou com uma reunião com minha gerente do comercial, por exemplo, e ela tem uma super opinião, e eu não fico tão seguro, eu chamo o meu gerente de auditoria, que é o homem, para contrabalancear também, né? Mas eu acho que os homens precisam dar mais vez às mulheres. Precisam olhar a importância da mulher no negócio, tirar um pouco o preconceito. E eu tenho amigos supermercadistas que, quando eu comecei lá atrás, há 15 anos, me olhavam assim, mulher no comercial? Não pode, mulher não tem talento para o comercial. E hoje falam para mim, Amanda, 50% da minha equipe hoje é de mulher. E tá muito bom. E eu fico muito feliz, né, de ver essa evolução dos homens. Porque as mulheres estavam preparadas. Elas só precisavam de vez. Você mencionou que a sua é gerente de TI, que é mulher, é isso? Também, minha gerente de TI, de marketing, comercial, pessoas, assim... Não importa para mim. Tem que ser pessoas competentes, capacitadas e que queiram seguir a cultura do hiperideal. Agora, você mencionou a gerente de TI e é um ponto curioso, porque a gente tem muitos diretores, gerentes de TI, realmente homens, né? E eu imagino que ela lida com uma equipe bem masculina. Você enxerga, de alguma forma, o feminino tem alguma característica muito única quando se trata de tecnologia, de usar a tecnologia ou usar o TI aí para avançar nos negócios? Eu acho que ela coloca as características na mulher. Primeiro que ela é super competente, como um outro homem poderia ser, e um homem também poderia ter muito sucesso na posição dela. Mas eu acho que ela traz a competência, a seriedade, a rigidez, mas ela traz um sentimento maior de querer testar as coisas, de ser mais flexível, que as mulheres são mais flexíveis. Às vezes eu ainda falo para ele, vamos ser um pouquinho mais flexível, porque ela trabalha com um time todo masculino, que às vezes é mais engessado, não quer testar coisas novas, mas ela se permite mais testar, sabe? E eu acho que para você ter uma cultura de tecnologia, você tem que ser permissível ao erro, porque senão você nunca vai testar e você nunca vai inovar. Lógico que eu sempre falo lá, erre, mas erre rápido, porque o varejo não pode esperar. Mas se a gente não testar coisas novas, a gente nunca vai ser o pioneiro. A gente nunca vai achar uma solução ideal. E é difícil você ter essa cultura de tecnologia, de não errar, porque as pessoas são acomodadas. É natureza humana. Para que eu vou testar uma coisa nova? Se está dando tão certo como está... Mas aí eu falo para a equipe, o que trouxe a gente até aqui não vai garantir o nosso futuro. A gente tem que estar pensando em outras soluções o tempo todo. O que eu preciso fazer para ser melhor do que eu sou hoje? Para ter uma margem melhor do que a que eu tenho hoje? Para eu vender mais? Então, é um ciclo, e eu acho isso é o gostoso do varejo, que todo dia é diferente. Todo dia a gente tem uma ideia nova, todo dia você tem que testar algo novo. E como escolher, né, qual tecnologia no mundo de tantas possibilidades, qual a gente vai testar e, assim, a gente pode errar, pode acertar, mas o catálogo é imenso, né? Como é que você escolhe no que focar? Eu acho que é muito importante quando você escolhe uma tecnologia nova, algo que você quer testar, primeiro que parta de cima mesmo, essa decisão, porque o CEO, o presidente da empresa, o alto escalão, tem que estar muito na cabeça que ele quer que dê certo. Que ele precisa passar isso para os colaboradores. Então, eu dou um exemplo, quando a gente começou o e-commerce em 2018, muito antes da pandemia. Assim, era uma coisa meio... Ninguém tinha, praticamente. A gente foi o primeiro lá na Bahia. E eu encontrei muita dificuldade da equipe. E eu te falo que só funcionou porque a diretoria queria muito que desse certo. Foi passando isso e os gerentes abraçaram a ideia, mas aí a gente foi pro chão de loja. O gerente que já tinha 40 anos trabalhando com a gente falou, ai, Amanda, que doideira.
Que nada, dá um trabalhão para a gente ter 5 pedidos no dia. O cliente vem aqui e faz o pedido dele. 2 anos depois veio a pandemia e nós nos tornamos referência e chegou a ser 17% do nosso faturamento. E aí eu falo, o filhinho que vocês não queriam do e-commerce, hoje é o filhinho querido de todo mundo. Então a tecnologia é isso, né? São apostas. Mas uma coisa que eu faço muito também, além de estudar, de ver quais são os custos, que muitas vezes é muito caro mudar, eu sempre uso o meu network. Então eu sou cara de pau e ligo para os grandes, assim, meus amigos supermercadistas do Brasil todo e pergunto, você já usa essa tecnologia? Como tá dando? Tá legal? Não tá? Porque a oferta é enorme e o custo é muito alto. Então eu sempre vou ligando, pergunto de um, por que você não gosta? O que você gosta, estuda muito. E no dia que você resolver ter, tem de coração, corpo e alma e faz acontecer. E para acontecer, tem que ser o time lá de piso de loja comprando a ideia. Não adianta também só a diretoria querer, que não vai dar certo. Tem que passar bem a visão, integrar Total. isso realmente. Quando a gente resolveu ter CRM, foi exatamente assim. Nosso plano de lançamento partiu primeiro com a equipe de loja. A equipe de loja tinha que abraçar isso e achar que vai dar certo. Porque se ela achar, mais uma doideira lá da diretoria, que saco fazer isso, não vai dar. Eu posso investir milhões, não vai dar certo. A equipe tem que falar, poxa, isso vai ser muito legal para os nossos clientes. A partir do momento que a equipe de loja aceita essa ideia, compra essa ideia, muito difícil não dar certo. Perfeito. Agora tem uma questão que é essa atuação de vocês. Hoje vocês são um grupo com supermercados em Salvador e região. E a gente estava conversando antes aqui. Tem agora um desafio em Portugal, né? Conta pra gente como é que surgiu essa história de ir para Portugal. Quer dizer, o que aconteceu e como é que vocês estão lá hoje? De novo, né? O Hiperideal tem uma cultura de inovação muito grande. E eu acho que isso vem dos 2 donos da empresa, né, o João e o Humberto, de querer fazer coisas novas. Então, eu acho que nós somos o único supermercado no Brasil, se tiver outro, me desculpe, eu não tenho conhecimento, que tem unidade fora do Brasil. E a gente sempre conversava o que vai ser o futuro do Hiperideal, para onde a gente vai crescer o Hiperideal. Então, a gente já tem 26 lojas, a gente vai abrir uma em Feira de Santana, que é um município próximo. Começamos com loja autônoma também, através de tecnologia, para estar em todos os lugares, porque o Hiperideal é muito omnichannel, a gente quer estar onde o cliente quer pensar em compras, o Hiperideal quer estar lá. Mas a gente ficava muito na dúvida, em 20 anos, como vai ser o mercado daqui? Quantas lojas a gente vai ter? A gente tem espaço para isso? E aí surgiu uma oportunidade, indicação, uma pessoa falando para outra e falou para o nosso presidente, para o João, falou, olha, tem um amigo de um amigo vendendo uma operação em Portugal, você quer ir conhecer? E ele super curioso, falou, vou lá conhecer, não custa nada conhecer. E aí gostou, e aí a gente foi desenvolvendo, isso foi ano passado, no meio do ano, e 2 de janeiro a gente já começou a operação, que está sendo uma delícia, uma troca de experiência. Toda a equipe de Portugal ficou com a gente, que foi assim um presente. Eu fui lá pessoalmente conversar, perguntar se todos queriam migrar, né, da empresa portuguesa para a gente me apresentar. Todos ficaram, inclusive todas as gerentes são mulheres. Por coincidência, eu falei, predestinada essa empresa para a gente. E está sendo muito bom, a gente aprende muito com a operação de Portugal. E a gente leva também muito do que a gente faz aqui, está botando a nossa cultura e está sendo uma delícia descobrir. O que eles têm de ponto forte que você está trazendo para cá? A gente vê muito, os custos lá são muito mais enxutos, né? A equipe lá é multitarefas. Aqui no Brasil não é tanto, né? Então, a gente fica olhando o quadro de pessoas em uma loja comparando com aqui, é incomparável. Eu acho que isso é um ponto bacana que eles trazem de lá, que a gente tenta trazer algo para o Brasil, sem perder qualidade de serviço. E a gente leva também muita tecnologia para lá, que eu acho que o Brasil está muito à frente do que Portugal, pelo menos a empresa que a gente comprou, mas muito à frente. Então, lá não tinha CRM, lá não tinha e-commerce, e a gente está levando um pouco. Então, está sendo uma conexão deliciosa. Quantas lojas são lá? São 5 lojas de varejo e um cash. E tem essa operação omnichannel lá também? Tem o e-commerce? A gente ainda não, né? Porque a gente assumiu 2 de janeiro. Nossa, trabalho, assim, sistema novo, legislação nova, fiscal novo, tudo muito novo pra gente, né? Foi muito rápido, então a gente tá aprendendo muito, mas a gente, acho que até ano que vem, a gente já inaugura a nossa primeira loja
desde o piso feito por a gente começa a ter um CRM. Estamos indo, sem também querer atropelar os passos, até porque a nossa grande operação é o Brasil. Então, o nosso olho tem que ser muito focado no Brasil, mas tem que ter um tempo de evoluindo as lojas em Portugal. Sim. Para quem é mulher e está seguindo essa carreira, quer construir uma carreira no varejo, tem a ambição de chegar a um cargo de liderança, o que você diria, né? Que conselho, de repente, algo que você gostaria de ter ouvido lá no começo e que você carrega hoje por onde você passa? Eu acho que se valorize, estude muito, pesquise muito, trabalhe muito, faça o seu melhor, que a consequência vem. Eu acho que as pessoas mais velhas do que eu, as mulheres mais velhas do setor de supermercado sofreram muito mais preconceito do que eu, e a próxima geração vai sentir muito menos do que eu senti. Então, eu acho que tem um caminho enorme, as pessoas começam a valorizar muito o papel da mulher, as características que as mulheres trazem para o setor do varejo alimentar. E é uma delícia, dá conta. O que eu mais falo para elas é: como é que você dá conta? Você corre, você é mãe de 2 crianças, você é supermercado. Dá tempo, gente. Pois dá pra fazer que o pessoal tudo. fala ser mãe no varejo. Imagina, o varejo é tão dinâmico, vai ficar fora. E aí, o que acontece? Fácil não é, mas é tão bom. E eu falo para os meus filhos, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. E hoje eu vou correndo ver eles e tá tudo certo, sabe? Tudo dá certo. tempo de fazer tudo. Mulher sempre dá conta. Sempre né? dá. E isso é uma característica feminina. A mulher dá conta. Né? Pode botar trabalho que ela vai. Então é mais uma habilidade que eu acho que a gente ganha dos homens. Perfeito. Amanda, muito obrigada. Foi um grande prazer recebê-la aqui. Obrigada, é um prazer. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Fique de olho nos próximos episódios do Papo Sem Ruptura. Até lá.